My name is Steve. Yes, I'm the Kingmaker. I've been waiting for you. Para o calendário gregoriano, o mês de janeiro é o primeiro mês do ano, e por padrão, é um mês que contém 31 dias. É importante você ficar ciente que, por vezes, um número que contém um código oculto poderá vir em sua ordem normal ou invertida. É preciso observar também que não existe uma lógica natural tão expressa que justifique o mês de janeiro conter 31 dias, sendo na verdade uma convenção adotada para encaixar de alguma forma convincente a quantidade de dias e estações anuais. Dessa maneira, podemos assumir que 31 poderia ser uma inversão simbólica do número 13. De fato, se observarmos a natureza que nos cerca, seria mais lógico que um dia fosse definido pela presença da Lua e do Sol. Como a Lua possui ciclos de transformação que chamamos de Lua Nova, Crescente, Cheia e Minguante, retornando posteriormente à Lua Nova, podemos aqui também fechar um outro ciclo, um ciclo que chamamos de mês. Ocorre que nesse caso acabaríamos com meses de 28 dias, e não 30 ou 31, aos quais estamos mais acostumados. Mas isso seria assim tão absurdo? Aliás, já deixou seu like nesse vídeo? É mais rápido que a mudança de vida que muitos esperaram na passagem do Réveillon, e com certeza agrega muito mais que as promessas de fim de ano. Não esqueça de se inscrever e compartilhar com aqueles que precisam entender os segredos dos símbolos que nos cercam. A natureza também nos mostra que ao longo de 365 dias e algumas horas, o Sol atinge a mesma posição no céu, um período que dividimos em estações de inverno, primavera, verão e outono, e ao qual chamamos de ano. Bem, se nós observássemos a Lua como definidora de meses e, portanto, adotássemos meses de 28 dias, curiosamente teríamos ao longo do ano 13 meses e um dia de sobra. O dia restante poderia ser acrescentado a algum dos outros, e assim evitaríamos algumas luas extras no mesmo mês, além de evitar meses com numerações estranhas, mas por motivos obscuros, um ano com 13 meses acabou sendo reservado a alguns países do Oriente. O foco desse vídeo, porém, não é o número de meses reais de um ano, tampouco a inversão 1331, mas um velho conhecido da humanidade que gostava de andar com uma chave na mão. E acabou sendo disfarçadamente o marcador do ano novo. Vamos começar. De Taboca a Rancharia, de Salgueiro a Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado o véi Jacó. Luiz, respeita Januário. Luí, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso, e com ele ninguém vai, Luí. Respeita os 8 baixos do teu pai. Canção do final da década de 40 e 50, composta por Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, Respeita Januário foi um dos maiores sucessos de Gonzagão, o rei do Baião, músico que marcou a cultura nacional ao levar o som da sanfona em caravanas itinerárias ao redor de diversas cidades brasileiras. É interessante observar que a letra descreve a relação entre o famoso Gonzaga e seu pai Januário. Luiz Gonzaga retorna à sua cidade natal, agora rico e famoso, com uma sanfona prateada de 120 baixos, enquanto é avisado sobre os cuidados ao lidar com o temperamento tinhoso de seu pai. Uma letra aparentemente inocente e engraçada, porém, pode esconder alguns segredos. Chamar o próprio pai de tinhoso naquela época não parece fazer sentido, pois popularmente o termo tinhoso era também uma forma de chamar o diabo. A letra também exibe uma comparação entre os 120 baixos de Luís e os 8 de Januário. Quando dividimos 120 por 8, obtemos o número 15, que é também o número do diabo. Mas não para por aí. Enquanto Luís consegue utilizar apenas 2 baixos, Januário utiliza 8, e o número 8, dentre outras coisas, representa o infinito. Não bastasse isso, a música em momento algum diz Luís, mas sim Louis, acentuado no i. Ocorre que Louis, em irlandês, significa mentira, e nesse caso, Januário, sendo o pai de Louis, seria o pai da mentira. Se você é inscrito no nosso canal, vai perceber que as coincidências teimam em se acumular nos nossos vídeos, e aqui temos mais uma. No livro de João, em seu capítulo de número 8, no versículo de número 44, cuja soma também é igual a 1/8, está escrito: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua,
pois é mentiroso e pai da mentira. O texto em questão versa sobre um dos embates mais críticos do Novo Testamento, em que Jesus estabelece uma relação de autoridade e linhagem que não é exatamente o que boa parte das pessoas gostaria e cuja interpretação desagradaria a muitos. Não entrarei nesse terreno por ora, talvez um dia no futuro, se Deus assim quiser. Porém, quero estabelecer uma conexão entre o pai da mentira, descrito no capítulo 8, e Januário, citado não tão inocentemente na música de Luiz Gonzaga, um homem cujas músicas possuem uma relação misteriosa com a Europa. É que Januário não só deu origem ao nome do mês de janeiro, como foi originado do nome Janus, o deus romano das portas e entradas. É possível que você já tenha ouvido falar sobre essa entidade e sobre sua íntima relação com os ritos comemorativos de fim de ano, o Réveillon. De fato, Janus foi inserido oficialmente numa celebração anual por Numa Pompílio, visto que no passado os romanos possuíam apenas 10 meses, e Numa, segundo as narrativas, recebendo conselhos de uma ninfa, ajustou os calendários acrescentando mais 2 meses baseados na lua, os meses de janeiro e fevereiro. Eventualmente, haviam sobras que geravam um 13º mês, que não vem ao caso analisarmos agora. Porém, é preciso entendermos que, assim como o povo semita, o que incluía os hebreus, o calendário anual romano também se iniciava em março. Isso explica o nome dos meses, pois, sendo março o primeiro, teremos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Posteriormente foram inclusos os meses 11 e 12, janeiro e fevereiro. Ora, se mesmo para os romanos o mês de janeiro era o mês 11, por que então ele se tornou o primeiro? Ou, por que sendo o 11º recebeu o nome de Janus, Januário, já que tanto se diz que Januário é o deus dos inícios e fins? Para entender isso, precisamos aprender outra coisa. Havia diversas formas de determinar os tempos, como já dissemos acima. Isso poderia vir através das observações das luas ou estrelas, mas também através do ponto em que o Sol chega aos seus extremos, mais especificamente o solstício. Os povos antigos percebiam que em certo ponto do ano o Sol sofria uma inclinação tão extrema que a partir dali os dias se tornavam muito mais curtos e as noites muito mais longas. Junto a isso, um clima extremamente frio, o que hoje conhecemos como inverno. Para a nossa cultura pode não parecer tão importante, mas para eles, a chegada do inverno marcava uma mudança drástica nas colheitas, alimentação, abrigos, ameaças externas, absolutamente tudo mudava. Criaturas noturnas surgiam e outras se ocultavam. Imagine ficar preso dentro de um ambiente com pouca comida, pouca iluminação, noites mais longas. É fácil julgar as crenças desses povos, mas precisamos compreender o que os levou ao ponto em que chegaram. Imagine que alguém, detendo um conhecimento diferente, ensinasse aos povos como antecipar eventos cataclísmicos. Isso lhe soa familiar? Pessoas que podem antever ocorrências por possuírem sabedoria? É evidente que tais ciências seriam facilmente associadas aos deuses, e aqui compreendemos o significado de Janus na cultura romana e por que ele era celebrado nesse período. Não é que Janus marcasse o início ou o fim do ano, mas sim que marcasse um ponto crucial de mudança, um momento em que literalmente a vida daqueles povos poderia ser ceifada, o solstício de inverno. Aliás, uma curiosidade, registros da época mostram que o solstício de inverno não era no dia 21, como hoje, mas no dia 25, o que, segundo minhas pesquisas, pode indicar duas coisas. Ou ocorreu uma mudança da inclinação do Sol, que ocasionou essa alteração, ou ela não ocorreu, e temos um calendário alterado propositadamente, onde nossos dias 21 equivalem na verdade ao dia 25 do passado, por motivos não muito claros. Mas voltemos a Janus. Esse deus seria então não um marcador de inícios e finais propriamente, mas sim um marcador de passagens, de mudanças. Como toda mudança estipula uma renovação, ou inovação, aos poucos ele passou a ser associado aos inícios e fins, provavelmente pela influência das religiões orientais. Esse seria um debate muito técnico, e não entraremos nele, mas gostaria de enfatizar que Janus ganhou importância dentro da cultura daqueles povos, não porque fosse um deus criador, ou rivalizasse a ideia do alfa e ômega, aleph e tal, mas sim como um marcador da perspectiva das coisas. Em outras palavras, quando vemos no filme Matrix o chaveiro correndo através de portas e as deixando abertas, estamos recebendo uma mensagem dos criadores do filme. Já na época de Numa Pompílio, estava claro para eles que Janus era responsável pelas batalhas humanas, quase como que num sentido destruidor. Janus não seria como Marte, o deus da guerra, mas algo mais parecido com Shiva, a deusa hindu da destruição, uma espécie de deus caótico que destrói as estruturas prévias e obriga a renovação.
preste bastante atenção nesse termo. A mudança não é consensual, ela é obrigatória. Numa foi descrito como um rei sábio que assumiu Roma após o desaparecimento de Rômulo. Em seu reinado, tudo teria sido tão pacífico que nenhuma porta de Janus teria sido aberta, ou seja, para eles, abrir as portas de Janus tinha o mesmo potencial de invocar a renovação através da destruição do que havia antes. Quando em Matrix, o chaveiro atravessa as portas e as deixa abertas, a mensagem dos irmãos Wachowski ali era de que ao menos 3 guerras ou mudanças drásticas haviam sido conclamadas. O plano se altera para que vejamos quantas portas há, e no fim, uma outra porta é aberta. As portas não são fechadas, e alguns minutos depois vemos o próprio chaveiro dizer que a porta para a garagem deveria ser fechada rapidamente, para que os gêmeos não a atravessassem. Há um motivo para um dos gêmeos ficar de um lado e o outro atravessá-la. Esse é realmente um tema complexo e estou tentando resumir da melhor forma, mas isso será alvo de vídeo específico. Importa agora que saibamos identificar um dos significados simbólicos da porta, do arco de passagem e do chaveiro em posições centrais na arquitetura e cultura dessas civilizações, uma vez que Janus é por diversas vezes descrito como um deus em forma humana, com um cetro numa mão, significando autoridade, e uma chave na outra, representando o controle das passagens. Isso acrescenta toda uma gama de significados ao ato simbólico de soltar fogos ou fazer celebrações nos arcos das grandes cidades históricas. Não se trata meramente de um culto ou celebração ao deus Janus, pois Janus não é celebrado, necessariamente. Janus atua como um ministro de necessidades humanas. Realizar celebrações nesses arcos, portanto, é invocar que Janus efetue a renovação por meio da destruição do que havia antes, pois é isso que eles, essa elite, desejam. Nas escrituras, porém, o significado da porta ou portal vai no sentido oposto. Em Lucas 13, 22 e 25 está escrito: Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ele lhes disse: Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Em hebraico, a letra de número 4 é o Dalet, letra que significa porta ou portão de passagem, e está associada à pobreza e necessidade. Diferente da porta de Janus, a porta de Cristo representa a salvação, e não a destruição. A porta estreita porque obriga aqueles que querem atravessar a ter humildade, pois sem reconhecer sua posição diante de Deus, não se pode chegar a Ele, e isso claramente irá impedir corações orgulhosos. Jesus, no livro de João 10, descreve-se a si mesmo como a porta das ovelhas, aquele que diz a verdade. Observe que ele diz a porta das ovelhas, daí subentende-se que haveriam outras portas, provavelmente a porta do bode, aquele que mente e leva ao engano e destruição. A porta, segundo as necessidades de renovação humana e situada no solstício de inverno, quando a escuridão tomou o mundo no passado. Esse ano de 2024 estamos no ano cujo número final é 4, o Dalet, a porta. É preciso mais que nunca estarmos atentos às portas que se abrirão, pois no fim das contas, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus, porém, veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância.